Ainda tô com essa blusa porque eu ainda não consegui absorver o que aconteceu no jogo de ontem. Ai, meu Deus. Apoiar o celular aqui pra ficar melhor, pra me conversar com você. Prontinho. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Recuperados do jogo de ontem? E aí? Pra mim tá difícil, viu? Todo mundo dizendo que o Brasil ia ser hexa e aconteceu isso. Mas é assim mesmo, 2022 nós tenta de novo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar da entrevista de emprego pelo Jovem Aprendiz, a minha experiência. Eu vou contar pra vocês como que foi, se eu fiquei nervosa, como foi, se eu me preparei pra me ir e tudo mais. Então vamos começar desde o início. Normalmente em todas as cidades abrem vagas para o Jovem Aprendiz. Daí eu me inscrevi, levei meu currículo, levei tudo bem direitinho, todas as documentações que eles pediam. Quase um mês depois, a mulher me ligou dizendo que tinha mandado o meu currículo para uma empresa, é uma empresa portuária. Daí ela tinha me dito que a entrevista ia ser numa quinta-feira, então faltava pouco menos de 6 dias para a entrevista. Aí eu fui me preparar, né? Fui estudar sobre a empresa. Eu nunca tinha ido a uma entrevista de emprego antes. Eu não sabia como que era. Então eu fui pesquisar muito como eu poderia me portar na entrevista. E tudo isso que eu fiz, pesquisar, assistir vídeos sobre, me ajudou muito. Bom, então bora logo pro que interessa. Chegou no dia da entrevista, eu fui lá na empresa. Cheguei lá, tinha 10 pessoas. Beleza, 10 pessoas. Eu fiquei logo com o cu na mão. Porque ia ter muito concorrente e eu também não sabia quantas vagas eram. Depois, um cara lá da empresa chamou a gente para subir lá pro local, para uma sala e ficar esperando. Que ele ia chamar de um por um para poder ir fazer a entrevista, né? Beleza, eu acho que eu fui a quinta pessoa a entrar. Eu acho que foi a quinta. Não, foi a quarta. Entrei lá dentro da sala, tinha 3 pessoas. Um senhor, uma moça e um homem um pouco mais jovem. Eles começaram a fazer perguntas. A primeira coisa que eles pediram foi para me falar um pouco sobre mim. Daí eu falei, né? Eu falei onde que eu morava, que eu era residente de São Gonçalo, que eu falei minha idade, falei que eu já tinha terminado o ensino médio, falei que eu estava fazendo curso. Falei minhas preferências, o que eu gostava de fazer, com o que eu me identificava. No caso, é na área de informática, tipo design, criação, porque eu mexo com essas coisas. Eu falei tudo isso, né? Eles fizeram algumas perguntas sobre o que eu fazia em si, que eu falava que... Porque eu falei que mexia com alguns programas, eles perguntaram o que esses programas faziam em específico, essas coisas. Daí ele perguntou se eu sabia mexer com Excel e Word. Aí eu falei que sabia. Nessa primeira parte que ele pediu para me falar sobre mim, eu tava um pouco nervosa, até porque era a minha primeira entrevista. E tinha 3 pessoas me olhando. Eu fiquei um pouco nervosa, eu acho que eles perceberam porque até minha voz ficou um pouco trêmula. Mas no decorrer eu fui me soltando e consegui desenrolar bem. Aí, como eles sabiam que eu nunca tinha trabalhado antes, eles perguntaram se já tinha acontecido alguma coisa que me estressou, que me chateou em casa. Eu falei, olha, já teve momentos que eu já tive problemas dentro de casa, porque todo mundo tem problemas, mas que eu procurava não esquentar a cabeça. É tipo essas coisas, porque você tem que falar o problema e depois falar a solução para eles, não simplesmente falar, no meu antigo emprego eu me estressava muito porque tinha uma menina lá que não sei o que não sei o que. Você não pode falar isso, você tem que falar que já aconteceu algum momento com você e depois dar meio que uma solução, como que você faz para lidar com aquilo. Daí eles me falaram que tinha 4 vagas e, como eu havia dito, era para 10 pessoas.
Aí lá vem, né? Lá vem o desafio. Aí ele me falou as 4 vagas, só que eu não lembro assim quais eram. Eu não lembro muito bem quais eram. Eu só sei que todas elas eram no setor de recursos humanos. E eu nunca tive experiência com recursos humanos. E aí, fudeu. Daí ele me falou lá as 4 vagas que tinha, qual eu me identificava mais. Aí eu, já era. E agora? Porque eu nunca tive experiência com isso e eu fiquei perdida. Daí eu falei assim: bom, eu nunca tive experiência nessa área, eu tô disposta a aprender, a dar o meu melhor. Eu falei essas coisas, né? E o engraçado é que, pelo menos com essas pessoas que me entrevistaram, eles não têm muita reação. Você fala e eles não têm expressão. E você nunca vai saber se eles estão gostando da sua entrevista ou não. Aí eu fiquei meio perdida, porque eu tava falando lá e eu, meu Deus, será que eu tô falando alguma coisa errada? Bom, eles me perguntaram um monte de coisa, só que eu não tô me recordando agora. Mas foi praticamente isso. Terminei a entrevista, eles pediram pra me esperar lá fora, porque eles queriam conversar com todos. Bom, aí todo mundo fez a entrevista individual, aí ele foi conversar com todo mundo. Essa foi a segunda parte. A gente sentou lá numa sala e o cara lá perguntou o que era ambição para a gente. Aí, essa parte eu falei, e agora? O que é que eu vou falar? Porque normalmente quando tem uma pergunta assim coletiva, é sempre bom que você participe, que você fale, sei lá, embora que seja uma coisinha assim de nada, só pra eles verem que você tá tendo participação ali. Bom, aí começou a falar um, aí começou a falar outro, aí meu Deus, e agora o que é que eu vou falar? Porque eu tenho que falar pra eles verem que eu tô me esforçando pra poder interagir, né? Aí começou a falar um, aí outro acrescentando, e outro, eu, meu Deus, e agora? Aí quando todo mundo se calou, aí eu lembrei de uma coisa pra falar, eu falei. Mas foi mais pra mim não ficar calada, né? Bom, aí depois tinha umas 3 pessoas lá que não tinham falado nada. Aí ele foi e perguntou, fulaninha, e você, o que é que você acha sobre a ambição? Aí ela falou, não, eles já falaram o que eu queria. Cara, se você falar uma coisa dessa, você é desclassificado assim na hora, porque eles vão ver que você não tá se esforçando para poder, ao menos, repetir o que os outros falaram, mas sei lá, em outras palavras. E tem que evitar isso, né? Ser chamada a atenção. E a outra pergunta que eles fizeram foi em questão de timidez. Eles perguntaram se a gente já teve experiência com teatro, ou com pessoas, tipo falar em público ou em apresentações para um grande número de pessoas, para eles saberem que você não é uma pessoa tímida, acanhada e que você vai se dar bem com todas as pessoas da empresa. Então eles perguntaram essa questão, se a gente já tinha feito teatro alguma vez ou teve alguma experiência dessa com pessoas e tal. Daí, isso eu já tinha falado na minha entrevista, que eu já fazia teatro, tinha feito um filme, que eu fiz musical, que eu dançava para um monte de gente também. Então eles viram que eu era uma pessoa bem sociável, bem comunicativa. Eles viram isso. Daí eles perguntaram aos demais, né? Aí foi respondendo uma, respondendo outra. Teve gente que ficou calado, só que dessa vez ele não puxou a orelha, ele ficou só observando. Mas foi praticamente isso que aconteceu. Depois terminou a entrevista e eles ficaram de ligar uma semana depois. Muito apreensiva porque era 4 vagas para 10 pessoas. A chance que eu tinha era de 40%, eu acho. Mas eu tava confiante. E antes de ontem a moça me ligou, eu tava esperando, né, porque eles falaram que ia ligar numa quarta ou numa quinta. Aí a moça me ligou e falou que eu tinha sido selecionada, que eu tinha passado na entrevista e que eu aguardasse uma próxima ligação da moça que fez a inscrição do Jovem Aprendiz, que ela iria me passar
todas as informações de horário, salário, com o que eu ia trabalhar e tudo mais. Então eu tô muito feliz por essa conquista. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dando dicas de como você se sair bem na entrevista e até passar. Porque foram coisas que eu usei que funcionaram comigo e talvez também funcione com você. Então, se vocês quiserem, é só deixar aí no comentário que futuramente eu trago. E é isso, gente. Essa foi minha experiência. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se vocês querem um vídeo com essas dicas. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui.